deixa eu passar a palavra para a Anneli. Depois que a Anneli fizer a apresentação, eu vou falar um pouco sobre a sistemática que nós adotamos. E depois dessa sistemática, eu passo a palavra para os dois debatedores, Mariano e a Lívia, e eles vão se apresentar tal. Então, vou passar direto a palavra para a Anneli. Anneli, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o doutor Mariano e a doutora Lívia, né, de poderem participar aqui com a gente nessa noite. Esses webinários, eles fazem parte de um grande projeto que nós estamos lançando junto com o Rogério, que é uma pós-graduação 100% online, ao vivo, nesse formato, né, de via Zoom. E o que é mais interessante que ele, como coordenador, ele estará presente 100% em todas as aulas, e teremos aulas que serão só ele, e terá aulas que vão ter professores convidados, outros convidados. Então, eu acredito assim que é inédita mesmo hoje no Brasil uma pós assim, e vai ser muito rica, porque tudo que tiver de novidade vai estar convidando a pessoa para vir junto, participar, os alunos vão poder participar, interagir. Eu acho que vai ser fantástica. E ela vai ter início no dia 28 de julho. No final, a gente vai colocar a landing page da pós aí, se vocês quiserem depois olhar, o pessoal fica à vontade. Tá bom? Agradeço muito os dois. Rogério, você é à frente aí do projeto, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso. Agradeço a todos, viu, gente? Vou deixar vocês à vontade. Bom, obrigado, Anneli. Depois a gente falar com mais detalhes esse projeto. Eu quero começar agradecendo a presença do Mariano e da Lívia. Rapidamente passar como é o formato desse, me permitam, ao invés de falar de palestras, esse bate-papo a gente sempre faz de um jeito que fica um bate-papo com bate-papo com muita informação, instrutivo mesmo. E eu vou hoje me colocar na posição de mediador, pois tem dois colegas aqui que dominam mais do que ninguém esse tema. Eu tenho do meu lado muita gente já comemorando a Lívia aqui, viu, Lívia? Karine Bittencourt já está comemorando, cheio de olhinhos. Eu tenho dificuldade de chegar aos emojis, viu, Lívia? Todo emoji que eu enxergo, para mim, eu sempre falo para minha esposa, está me xingando ou está feliz? Ela não, tem um coração. Eu falo, tá bom. Então eu tenho dificuldade de enxergar. Também muita gente cumprimentando o Mariano, colega teu, Mariano. Eu vou ficar com o chat aqui do lado, Mariano e Lívia. Vocês não se preocupem com o chat. Deixa que eu me preocupo com o chat do Zoom, porque é através deste chat que eu vou colhendo as impressões de quem está nos assistindo e vou passando para vocês. E já peço desde já licença se eventualmente eu tenho que interrompê-los. Por quê? Porque a interrupção ela vai ser oportuna de acordo com a pergunta. De repente você está falando alguma coisa, eu falo, Lívia, fulano pergunta exatamente isso, Mariano, fulano está dizendo aquilo, só para deixar o nosso bate-papo interativo, tá bom? E eu vou pedir para começar com a Lívia se apresentando, depois o Mariano se apresentando, e aí eu vou pedir para vocês devolverem a palavra e eu vou começar com uma provocação. Então, Lívia, vou começar com você. Por favor, como nós já fizemos com outros eventos e outros convidados, se apresenta, quem é você, o que você faz, se é que alguém aqui não a conhece já, né? E obrigado outra vez, viu, Lívia? Que agradeço, Rogério, pelo convite. Boa noite a todas as pessoas. Eu me chamo Lívia Santana Vaz, sou promotora de justiça no Ministério Público do Estado da Bahia desde 2004, né, e atuo nos últimos 5 anos na promotoria de combate ao racismo e intolerância religiosa. Então, um trabalho muito específico, né, com crimes de ódio, de racismo e racismo religioso, como a gente tem dito, né, em respeito à intolerância religiosa. E tenho trabalhado também nacionalmente em grupos de trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público, na PFDC, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos grupos de enfrentamento ao racismo, né, tentando pautar isso também nacionalmente, levando as experiências da Bahia, que é uma promotoria, a primeira promotoria específica, né, a tratar do combate ao racismo e intolerância religiosa no Brasil. Tem 28 anos essa promotoria, inspirou outras tantas, né, e levando essa experiência aí nacionalmente também. Show. Obrigado, Lívia. Mariano, contigo.
Boa noite, Rogério, boa noite, Lívia, Aneli, a todos que estão nos assistindo. Eu sou Mariano, sou promotor de justiça aqui no RN, do MPRN, eu trabalho na área criminal, também na área de tutela coletiva, tem alguma parte na área de tutela coletiva. Eu fiz um mestrado na UFRN, em Direito Constitucional, e comecei a estudar e pesquisar a parte de igualdade. Uma parte assim, que me tocou de uma forma muito especial. E eu acho que para a gente estudar e aprofundar o tema da igualdade, é impossível passar ao largo da questão do racismo no Brasil. Então, esse o que me motivou como pesquisador e como promotor de justiça. E aí tive o convite do Rogério, pude fazer os comentários da Lei do Racismo no livro Leis Penais Comentadas, e acredito que por causa disso o convite para a data de hoje. Obrigado, Mariano. Então eu vou fazer o seguinte. Lívia, eu sei que você tem uma apresentação interessantíssima e rica para compartilhar com a gente. Em cima dessa apresentação, eu e o Mariano também vamos aproveitar e vamos fazer algumas observações, mas eu começo, Lívia, perguntando para o Mariano, e aliás até pedindo para o Mariano, situar todos que estamos assistindo. Nós temos aqui muitos profissionais, como vocês perceberam. Mas dentre os profissionais, nós temos aqueles que estão usando este nosso evento para colher informações que certamente serão cobradas e devem ser cobradas em concursos públicos. Então, para situar a galera, para situar o pessoal, já estamos com quase 100 pessoas, eu vou pedir para o Mariano explicar. Mariano, a primeira lei no Brasil a enfrentar o crime de racismo. Essa lei foi qual? É uma lei que chegou a romper paradigmas na época? Não. Foi uma lei elogiada? Não. Quais eram as críticas? O Brasil carece de uma nova lei de racismo? Então, eu queria que você situasse todos aqui no nosso ordenamento jurídico, porque já estão até perguntando, e o caso lá dos Estados Unidos, etc. Tudo bem, a gente pode até trabalhar com casos ocorridos fora, mas é importante você lembrar que esses casos, caso ocorram aqui, nós vamos ter que trabalhar com o direito interno. Então, se você pudesse falar um pouquinho do nosso direito interno, aí eu já passo a palavra para a Lívia, porque eu acho que a Lívia vai extrapolar essas fronteiras. Certo. Eu vou fazer, então, uma análise rápida, assim, digamos, um panorama da dogmática jurídica do racismo, tá? O ordenamento positivo. Aí, se ficar longo e tal, a gente vai temperando e você vai falando. Bom, como você perguntou, a nossa primeira lei que tipificou a conduta racial, não como um crime, mas como uma contravenção, foi lá em 1951, Rogério. A Lei 1390 de 51, a chamada Lei Afonso Arinos. Ele era um parlamentar branco, mas, segundo algumas fontes, essa lei foi inspirada num episódio de racismo individual sofrido pelo seu motorista. Teria sido barrado numa confeitaria no estado do Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro, assim, digamos, ato oficial que criminaliza como ilícito penal, na modalidade contravenção, né, que é mais branda, as condutas raciais. O que aconteceu? De um ponto de vista, ela foi importante, porque foi simbolicamente o primeiro ato do governo brasileiro de dizer que a discriminação aqui seria um ilícito penal, porém, assim, a aplicabilidade dela foi muito aquém, né? Por uma série de fatores. Primeiro, acho que o maior fator deles, e depois eu vou chegar a isso, eu queria no final dizer, inclusive da nossa lei de racismo atual, o primeiro aspecto de bloqueio foi a questão cultural, mas eu vou deixar isso para depois, para falar da nossa lei vigente. Mas uma questão que também deve ser abordada, que a Lei Afonso Arinos, ela acabava, de uma certa forma, colocando o racismo apenas em determinados espaços físicos, entendeu? Condutas em determinados espaços físicos. Ou seja, a lei de contravenção penal, um crime a não, era uma lei de aplicabilidade restrita. Muito restrita justamente por essa correlação que ela fazia com determinados espaços físicos. Não atender em determinado canto, não impedir a entrada, mas, de certa forma, ela até passava uma mensagem de que o racismo fora desses espaços físicos era até tolerado. Então, isso foi
uma questão muito sentida na lei, tá? Essa lei de 1951, depois de 85, houve uma modificação dessa lei, que também não foi lá assim muito relevante. E aí, com a Constituição de 88, muda-se de uma forma bastante nítida o paradigma, né? A partir dos objetivos da República, lá, né? de promover o bem de todos, sem discriminação de raça, de sexo, de religião, e também por uma subcomissão específica que trabalhou essa questão racial, com notáveis, com sociólogos, com Florestan Fernandes, com pessoas ligadas à causa a causa racial, como Benedita da Silva e tal. Então, essa subcomissão encaminhou o mandado de criminalização do racismo. Isso foi efetivamente muito importante, que está lá no artigo 5º, no inciso 42, dizendo que o racismo seria crime, punido com penas de reclusão, imprescritível e inafiançável. Tá? Então, esse paradigma mudou com a Constituição Federal. A partir daí, não se podia mais tratar isso como um delito anão, como você disse, como uma contravenção. E aí, 3 meses depois de promulgada a nossa Constituição, surgiu a Lei 7716 de 89, que é a nossa lei atual de racismo, da lavra do deputado Carlos Alberto Caó, né, que é baiano, como a Lívia, notável também nessa área de combate à discriminação. E apenas 3 meses depois da Constituição entrou em vigor essa Lei 7716 de 89. E no início, Rogério, ela pecava mais ou menos pelos mesmos aspectos da Lei Afonso Arinos. Ela acabava deixando o crime de racismo circunscrito a determinados espaços físicos e geográficos, tá? Isso foi até 1990 e depois, mais notadamente, para 97, que se trouxe a figura do artigo 20, que acabou sendo um crime de racismo mais genérico, de executar a discriminação racial. Primeiramente, a nossa lei de racismo, ela tinha apenas 2 elementos normativos, que era raça e cor. Tá? Posteriormente, em 1990, foram acrescentados etnia, religião e procedência nacional. Eu não sei se eu falo um pouco sobre esses elementos agora. Depois... Não, pode deixar para depois, eu só acrescentaria o seguinte. Então, além desses elementos, o Supremo acrescentou a homofobia. Né? Eu ia chegar lá. Eu não sei se convém. Eu acho que a questão da raça, acho que é bem interessante a gente abordar, acho que a Lívia também vai abordar muito isso, né? Como que é esse conceito de raça? Porque hoje em dia, totalmente cientificamente refutado, né? Não há diferença biológica que justifique isso. Só que o Supremo, já desde um caso emblemático da justiça brasileira, o caso Elvanger, né? Que foi o HC 82424 do Rio Grande do Sul, lá do meu estado, que o Elvanger é o seguinte, vou falar rapidamente sobre esse caso para explicar o que foi encaminhado a partir dele. Ele era um editor gaúcho, um escritor e editor gaúcho, que publicou um livro chamado A Mentira do Século, trazendo a tese revisionista com relação ao Holocausto, imputando isso como uma grande farsa do povo judeu, assim, um tom muito revanchista, e isso foi entendido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul como racismo, certo? Então, ele foi denunciado pelo artigo 20 na época, lá no Rio Grande do Sul. Em primeira instância, ele foi absolvido. Ele foi absolvido em primeira instância. Houve um recurso ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pela Associação Israelita, né, que se habilitou como assistente da acusação, recorreu. Em segundo grau, ele foi condenado, tá, a uma pena de reclusão. Houve um HC no STJ e um HC no Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso tramitou em todas as instâncias do ordenamento jurídico brasileiro, né? Todas as instâncias do Poder Judiciário. E o que ficou de interessante desse caso? Porque Elvanger, a defesa dele, alegava o seguinte: não, judeu não é raça, né? Então eu não posso ser condenado por crime de racismo, certo? Então ele pedia que fosse reconhecida a prescrição do crime, não sendo racismo, estaria prescrito. E o Supremo Tribunal Federal, ele encaminhou o seguinte: ele disse que raça é um conceito nominalista, não existe uma verdade universal de raça, e é um conceito socialmente construído. Existem elementos políticos sociais para definir o que é raça, justamente porque não existe uma fórmula científica. Se a gente fosse depender de uma fórmula científica, a lei de racismo estaria totalmente esvaziada, né? Então, esse conteúdo político-social da raça, né, que pode também ter uma relação com etnia, isso foi muito importante e foi encaminhado no caso Elvanger. Tá? E agora, a raça
foi incluído esses elementos normativos, né, além desses 5, a questão que você colocou, homofobia e transfobia, a partir dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se entendeu como uma forma de racismo contemporâneo, também são grupos historicamente vulneráveis, e se entendeu que o Estado brasileiro estava dando uma proteção deficiente para aquele grupo historicamente vilipendiado. E a partir do mandado de criminalização, tanto do racismo quanto do mandado de criminalização do artigo 41, que prevê que todas as formas de discriminação a direitos e liberdades públicas vão ser consideradas crime. Então, o Supremo Tribunal Federal adotou uma posição concretista, indo para além de simplesmente declarar a mora constitucional do Congresso, porque em outros casos já se verificou que teria muito pouca efetividade, e assim como já fez em outros casos, como, por exemplo, lá na lei de greve do servidor público, disse, a partir desse momento, a partir do julgamento, até que o Congresso edite uma lei, as questões discriminatórias por conteúdo de transfobia ou homofobia vão sim ser enquadradas nos tipos penais da lei de racismo. Tá? Então, isso foi bem interessante, e isso foi a partir do conceito cunhado lá no caso Elvanger, que foi julgado em 2004. Certo? Isso foi muito citado, esse julgamento é muito paradigmático para o nosso direito penal brasileiro no que tange a questão racial. Perfeito. Então, Mariana, eu vou passar, antes de passar a palavra para a Lívia, apenas esclarecer, porque alguns alunos, Lívia, Mariana, falam, poxa, mandado constitucional de criminalização, precisava, veja como precisava. Até então, o racismo era uma contravenção penal. Se não houvesse o mandado de criminalização, o Brasil até hoje ia trabalhar o racismo no juizado especial criminal, como uma infração de menor potencial ofensivo. Se isso não é proteção deficiente, eu não sei o que é. Então, o Mariano muito bem colocou essa evolução legislativa, nos situou na Lei 7.716 de 89 e as suas alterações, inclusive de acordo com a ADO 26. Aí eu vou passar a palavra para a Lívia. Lívia, você tem uma experiência vasta, não só na teoria, mas na prática. Eu tenho certeza que você vai falar de racismo estrutural, etc. Muita gente já pedindo para falar de racismo institucional. Bom, você está com a palavra, manda ver, eu e o Mariano continuamos aqui alertas. Vamos lá. Eu vou dividir a apresentação com vocês logo, porque a minha apresentação é justamente sobre racismo institucional no sistema de justiça, né? Que é o que vai trazer uma fundamentação para a necessidade da tutela penal da igualdade racial, né? Pelo Constituinte de 88. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu já vi ali uma pergunta de um participante em relação ao racismo institucional, falando especificamente da minha figura, né? De uma entrevista minha que teria lido sobre isso. Então, quando eu me apresento, Rogério, além de dizer que sou promotora de justiça, antes até de dizer isso, eu digo sempre que eu sou uma mulher negra. Porque no Brasil, na estrutura racista brasileira, ser uma mulher negra é carregar opressões que se entrelaçam, né, para oprimir esse corpo negro feminino. Então, raça e gênero são dois dos principais marcadores de identificação automática do indivíduo, né? Você não consegue nem falar, não precisa nem falar. Simplesmente a imagem de uma mulher negra nesse país já traz preconceito, discriminação, marginalização. E eu digo isso como experiência também no sistema de justiça. Ser uma mulher negra no sistema de justiça brasileiro é ser uma exceção que confirma a regra, que é a exclusão de pessoas negras nesses espaços de poder e decisão, que é a subrepresentação, né? O Brasil tem 56% de pessoas negras, mas essas pessoas não estão representadas nos espaços de poder e decisão. E o sistema de justiça é um deles, e isso tem um resultado muito direto com a forma, o tipo de serviço que o sistema de justiça oferece para o jurisdicionado. Daí a questão do racismo institucional também, tá? Então, eu preciso, para que a gente discuta racismo institucional, eu preciso trazer uma questão histórica, né, para vocês, porque a gente tem uma ideia de que no Brasil não tivemos legislação persecutória do povo negro. A gente tem uma mania de comparar, dizendo, mas na África do Sul a gente teve o apartheid, um sistema formalizado de segregação racial. Nos Estados Unidos tivemos as leis de Jim Crow, né? Mas no Brasil nós tivemos sim legislação
segregacionista e persecutório do povo negro em diversas instâncias, e não necessariamente precisando expressar na lei que se tratava de algo persecutório do povo negro, né? Então, no período escravagista, por exemplo, quando a gente não tinha ainda ordem jurídica própria, né, os crimes aqui eram tratados pelo livro 5º das ordenações filipinas. Nós tínhamos aqui vigentes as ordenações do reino, a que teve maior período de vigência foram as filipinas, tá? E o livro 5º trazia alguns crimes. A heresia, com penas corporais, né? A blasfêmia a Deus ou aos santos. E vejam, a feitiçaria era um crime cuja pena era pena capital, pena de morte, né? Pelo livro 5º. Além disso, reuniões, festas e bailes organizados por escravos também eram criminalizados. Então, você vê que a feitiçaria, embora não diga que é contra pessoas escravizadas, é muito específico, né? É óbvio que nesse contexto que a gente viveu no país, eram as pessoas escravizadas que trouxeram as suas atividades e crenças de matriz africana para cá, que eram considerados feiticeiros e feiticeiras, tá? E aí a gente segue para falar rapidamente do ato complementar à Constituição de 1824, que proibia negros e leprosos de frequentarem a escola. Negros e leprosos não podiam frequentar a escola nesse país. E eu estou falando de 1824, tá? 30 anos depois, a gente tem um decreto que continua proibindo meninos portadores de moléstias contagiosas, olha a comparação que se faz, né? Não vacinados e escravos de frequentarem as escolas. Então, são aqui 3 décadas, né? E olha que a vigência dessa lei de 1824, esse decreto de 1854, também foi extensa. Então, estou dizendo que nós passamos muitas décadas nesse país com um obstáculo severo para acessar o direito à educação. Portanto, quando a gente fala em cotas raciais, a gente está falando de uma reparação histórica, né? Essa corrida pelo mérito no Brasil já começa muito desigual, entende? Daí a necessidade de se pontuar isso aqui. Deixa eu até te perguntar uma coisa interessante. Então, você deixa muito claro o seguinte, não é que o Brasil demorou para criminalizar o racismo, como bem colocou Mariano. Não é que o Brasil foi criminalizar o racismo só na lei Afonso Arino em 1900 e tanto. É que o Brasil até lá não era simplesmente um Estado omisso. Ele criminalizava o negro. Perfeito, perfeito. A gente vai chegar nisso na sequência. Havia um processo explícito de criminalização do povo negro que não se dava só no discurso político, se dava na ciência, com o racismo científico e eugenista, e se dava com a legislação, né? Com a legislação. E aí, na sequência, a gente vai dar um salto histórico para falar da Lei Áurea, né? Todo mundo, o movimento negro no Brasil não comemora o 13 de maio. Por que não comemora o 13 de maio? Porque o 13 de maio é entendido ainda hoje, enfim, nos livros didáticos, como um momento em que há uma benesse do branco para o negro, né? A Lei Áurea, a princesa Isabel, a redentora. Só que não foi assim que isso aconteceu. Houve todo um processo de luta do povo negro nesse país para que se chegasse a essa lei, e essa lei foi, na verdade, retardada por muito tempo, né? Houve a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, tudo como forma de adiar essa declaração da abolição da escravidão no Brasil. Por que eu falo em declaração e não abolição? Tá? Abolição entre aspas ali. Olhem a Lei Áurea. É isso aqui a Lei Áurea. Muita gente não conhece. São 2 artigos. O primeiro declara extinto, nesta data, a escravidão no Brasil, e o segundo revoga disposições em contrário. O que eu quero dizer com isso? Não há nenhum dispositivo voltado para determinar, estipular o destino desse povo recém-liberto. Então, nós somos jogados definitivamente, assim, de forma literal, das senzalas, né, para os cortiços, para as favelas, para o encarceramento em massa e hoje para o genocídio do povo negro. Então, o racismo ele se recria a todo tempo, né? Ele se recria a todo tempo. Isso é importante ser dito. E aí, não bastasse essa omissão, né, da Lei Áurea, a gente passa após a Lei Áurea por processos que se entrelaçam aí também. O primeiro é a política de embranquecimento, tá? O decreto 528 de 1890, 2 anos após a Lei Áurea, ele proibia a entrada de africanos e asiáticos no Brasil, salvo com a autorização do Congresso Nacional. Vejam, imaginem isso hoje, né? Você proibir um povo, especificamente, né, pessoas amarelas, no caso, e pessoas negras, africanas, de ingressarem no país. Por quê? Porque havia associado a isso estudos em mais diversas áreas do conhecimento do racismo científico eugenista, que pregava que o Brasil precisava embranquecer, que se a sociedade brasileira não embranquecesse, ela tendia a fenecer, a ruir, a se acabar. Né? E a prova que a gente tem de que isso não é verdade é que 56% da população brasileira hoje é negra, né? Se autodeclara negra.
A gente teve uma Constituição de 1934, eu vou falar um pouco mais sobre ela mais para frente, mas ela se coadunava com essa legislação de embranquecimento, né? E ela estimulava a educação eugênica. Educação eugênica. Quando hoje a gente fala na Lei 10.639, que eu também vou pontuar, como necessidade de inclusão nos currículos oficiais do ensino da história afro-brasileira e africana, e é também uma obrigação do Ministério Público promover isso, implementar essas leis, olha que incongruência, né? Com o que a gente está falando. Eu estou falando de 1934, gente. Eu não estou falando de um passado muito distante, tá? 1934. E aí a gente tinha o Decreto-Lei 7.967, que também tinha uma política imigratória que se baseava na máxima conveniência da ascendência europeia. Então, quanto mais próxima da ascendência europeia fosse a ascendência de um imigrante, mais chances de ingressar no país esse imigrante tinha. Além dessa política de embranquecimento, ela foi reforçada por uma imigração subvencionada de imigrantes europeus, em especial italianos. Então, esses imigrantes europeus tiveram moradia garantida, postos de trabalho, terra, tudo que foi peremptoriamente retirado, negado ao povo negro recém-liberto. Eu digo que nesse momento na história, né, com esses processos que se entrelaçam, a gente impede o desenvolvimento e consolidação de uma possível classe média negra no Brasil. Tá? Esses negros que já estavam nesses postos de trabalho são impedidos de continuar nesses postos de trabalho, né? Porque há uma imigração subvencionada de imigrantes europeus. E aí, como o Rogério falou, a criminalização do povo negro. Eu já falei aqui do livro 5º, mas essa criminalização ela continua até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Hoje a gente não tem mais explicitamente na legislação, mas sim na aplicação da legislação, né? Na aplicação da legislação. Então, vamos lá. A Lei de Posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de 11 de setembro de 1838, proibia a venda e uso do pito do pango, bem como a sua conservação em casas públicas. Vejam que interessante, o pito do pango é a origem da maconha, né? Aí se inicia a política antidrogas no Brasil. Só que essa política antidrogas que se inicia no Brasil em 1838 já tem uma seletividade racial muito importante. Olhem só, previa apenas de multa, sanção de multa para os vendedores e aos escravos e demais pessoas que dele fizessem uso, a pena de cadeia de 8 dias. Por que isso? Porque o pito do pango ele era utilizado principalmente pelas religiões afro-brasileiras para realizar seus rituais. Então, a criminalização é muito específica persecutória do povo negro nesse país. O Código Criminal de 1890, ele dedica um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e a capoeiragem. Ora, nesse contexto que eu brevemente aqui pontuei, quem eram os vadios? Eram os negros recém-libertos, né? E os capoeiras também eram os negros, que era uma prática de vinda de África. Tinha a possibilidade, nesse Código Criminal, de responsabilização penal aos maiores de 9 anos de idade. Também não tenho dúvida nenhuma que nesse contexto de quem nós estamos falando, os filhos de quem nós estamos falando, né? E aí, a criminalização do povo negro... Deixa eu fazer uma observação, Lívia. Eu tenho um quadro de um menor de 9 anos sendo levado a cumprir pena. Eu tenho um quadro. Ah, você me manda depois? Me manda depois. Ele é negro. Me manda, por favor, depois, porque, assim, essas coisas a gente precisa... É uma questão de elucidação histórica. Esse país deve isso a gente, sabe? E deve isso não só ao povo negro, deve a todo o povo brasileiro, porque nós precisamos entender essa contribuição do povo negro no Brasil, né? Tivemos muitos protagonistas negros que não conhecemos também. E você está trazendo leis cujas datas podem parecer distantes. Estou vendo aqui alguns questionamentos. Mas você não pode esquecer que o nosso Código Penal, parte especial, que até hoje usamos e está atual, é de 1940. Sim. O Código de Processo Penal é de 1941. Então, eu não estou falando de leis ultrapassadas que devem estar em museu. Estou falando de leis que poderiam estar vigentes até hoje. Perfeito. E, em parte, estão também, né? Quando a gente fala, por exemplo, do curandeirismo, que até hoje é vigente, né? O crime de curandeirismo, na verdade, se deu também com persecução das religiões de matriz africana. Quem eram os curandeiros? É a mesma coisa que dizer feiticeiros. Entende, Rogério? Então, isso é importante ser dito. Quando a gente criminaliza o povo negro no Brasil pela legislação, isso não se dá só em relação aos nossos corpos. Eu digo que a dominação colonial escravocrata, ela não queria só subjugar nossos corpos ao trabalho forçado, as penas cruéis, os açoites, as marcas de ferro quente. Não. Ela tinha que capturar, de algum modo, também toda forma de vínculo que nós possuímos com nossa origem. É muito mais fácil você arrancar uma árvore do solo quando você já cortou as raízes.
Então, essa dominação colonial, ela destruiu famílias negras, né? Vendia-se pessoas negras propositadamente, separadamente das famílias. As pessoas foram trazidas, sequestradas, né, em diáspora forçada para cá, e reunidas sem falar o mesmo idioma, para evitar que houvesse uma unificação dessas pessoas, né, uma rebelião. Isso não foi impedido, mas, enfim, essas estratégias são muito evidentes, né? E isso a gente colhe os frutos venenosos disso até hoje. Por que as famílias negras estão tão desfaceladas? Por que a gente tem tantas mulheres negras que criam sozinhas os seus filhos? Isso tem a ver com nossas raízes escravocratas, né? A questão do trabalho doméstico, tudo isso. Então, eu queria falar que essa quebra de vínculos com a nossa origem, nós não sabemos nossos ascendentes, Rogério. Você, Rogério Sanches, você pode me dizer, certamente, de onde vem sua família. Eu não sei te dizer de onde vem a minha. Eu não sei. Entende? Então, até isso nos foi tirado, né? A nossa ascendência, o nosso vínculo, eu não sei de onde vim, qual é a minha origem. E quando você não sabe de onde você vem, muito dificilmente você tem uma prospecção para o futuro, né? E aí, essa criminalização se dedica também a criminalizar a religiosidade de matriz africana. Na Paraíba, vejam só que absurdo, né? 1966, sacerdotes e sacerdotisas de religiões de matriz africana tinham que realizar exame de sanidade mental para realizar atividade religiosa. Você imagina um padre sendo obrigado a realizar um exame de sanidade mental, né? Na Bahia tem uma lei muito famosa de 1972 que os terreiros eram obrigados a ter um alvará para funcionar. Só que esse alvará era expedido por delegacias de jogos e costumes. Essas delegacias tinham como obrigação principal controlar a prostituição e controlar a capoeiragem. Vejam, é a persecução criminal de uma religiosidade. E quando aqui a gente já tinha o Brasil como Estado laico, a Constituição de 1891 já trazia o princípio do Estado laico. E ainda assim, a lei perseguia a religiosidade de matriz africana. Vejam, as religiões de matriz africana são as únicas no país que têm, até hoje, instrumentos sagrados apreendidos pela Polícia Civil, né, e expostos em museus do crime. Eu acho que isso diz tudo sobre a criminalização de um povo, né? E aí, eu já estou quase indo do meio para o final, mas a constitucionalização da questão racial, como é que ela se dá no nosso país? Eu vou falar de 3 constituições somente. Primeiro, a Constituição Imperial de 1824. Se você for procurar, você não vai encontrar a palavra escravo, nem a palavra escravidão na Constituição. A Constituição Imperial, nossa primeira Constituição brasileira, né? Você não vai encontrar. Pelo contrário, você tem o princípio da igualdade formal, que diz que a lei é igual para todos. Quem são esses todos? Por óbvio, as pessoas escravizadas não são consideradas nesse todos, né? O Brasil foi o último país do Ocidente a declarar extinta a escravidão em 1888, o último do Ocidente. E também essa Constituição, no artigo 179, abolia os privilégios. Vejam que incongruência com o contexto escravocrata, que persistiu até 1888, né? Também havia abolição, nesse mesmo artigo, das penas de açoite, tortura e marca de ferro quente, mas não para os escravizados. Tanto que o Código Criminal de 1830 previa a pena de açoite para essas pessoas, né, que apenas foi abolida em 1886 pela Lei 3.310. Então, vejam que havia uma legislação para as pessoas escravizadas. Quando era de interesse, inclusive, eram considerados sujeitos de obrigações, né? Mas outra que era aplicada para as pessoas livres, não escravizadas e não negras também. E isso tem uma concepção de Boaventura de Souza Santos, quando ele fala da linha abissal. A dominação colonial tinha isso, de uma lei que era aplicada à metrópole e de uma outra lei que era aplicada à colônia. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Constituição do Haiti de 1805, que a gente não estuda na faculdade de Direito, que isso é um absurdo. Foi a primeira Constituição a declarar a independência de uma colônia das Américas, que era a colônia francesa, por meio de uma revolução dos escravizados e ex-escravizados. A independência do Haiti não vem pela elite, como no caso do Brasil, vem pelos escravizados e ex-escravizados que derrotaram o exército de Napoleão Bonaparte. O exército mais pujante daquela época, né? E o Haiti paga por isso até hoje, tanto é que é o país mais pobre do Ocidente. Mas essa mesma Constituição de 1805, haitiana, ela declarava extinta para sempre a escravatura. Ela fala lá, abolida para sempre a escravidão. E nós não lemos isso, não conhecemos um documento como esse. Nós nos baseamos sempre no norte global, nos Estados Unidos e na Europa. Não estudamos documentos tão importantes como esse.
Tá? Então, a Constituição de 1834, eu já dou um salto da de 1824 para a de 34. Por que eu dou esse salto? Porque ela é a primeira a tratar da questão da raça. É a primeira a falar em raça, é essa Constituição. No artigo 113, número 1, trazia o princípio da igualdade. E aí dizia, não haverá privilégios por motivos de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, enfim, mas trazia aí a questão da raça. Agora, vejam que incongruência desse constituinte. Ao mesmo tempo que ele trazia a raça como forma de não haver privilégio, com o princípio da igualdade formal, ele estabelecia restrições à entrada de imigrantes, né, com base na questão racial, e estimulava a educação eugênica. Então, há um contrassenso aí, né? Ela parece que vem para uma vanguarda, mas não vem, porque ela está ainda imersa, nesse momento histórico, naquela ideia de democracia racial, que, na verdade, nunca existiu no Brasil, mas que foi defendida por muito tempo. Isso fez com que as pessoas negras passassem por um processo de negação de sua identidade e da sua história como um povo. Daí a diferença dos Estados Unidos. Quando a gente vê as manifestações nos Estados Unidos hoje, essa história foi muito diferente, porque lá o povo negro sempre teve consciência racial, diferente do que a gente sofreu aqui. Porque a gente teve um apagamento histórico, a gente sofreu um processo de embranquecimento, né? E um processo de crença numa falsa democracia racial que nunca existiu, né? E aí a Constituição de 1988, né? A nossa Constituição Lívia, atual, ela traz... Diga, pode falar, Mariano. Eu acho muito interessante quando a gente fala do mito da democracia racial. Eu sempre falo um pouquinho da metamorfose do racismo no Brasil, tu já está falando, não vou repetir, mas eu acho bem interessante aquela fala da Lilia Moritz, né, da socióloga, que é o racismo brasileiro, nosso racismo cínico, né, o nosso racismo por baixo do pano, quase um anestésico ideológico, né, para a manutenção da sociedade hierarquizada e tal. Então, eu acho muito legal importante para nós, porque a gente tem que estudar como que foi o nosso racismo, que é justamente isso que você está falando, né, que teve essa fase biológica, que até a fase biológica foi copiado com ineditismo na cópia, né, porque nós não era como na Europa, com as raças puras. Aqui éramos todos miscigenados, e muito dessa miscigenação à força, né? Fórceps, né? Sim. Questões de estupro colonial, de relações verdade, não consentidas, né? de ter ali uma tecnologia de poder, de ocupação de espaço pelos portugueses, que não tinham, né? Eram poucos homens, muito menos mulheres ainda. Depois, essa questão veio o mito da democracia racial, né? E aí, acho que essa terceira fase que a gente está tentando construir ou desconstruir esse racismo brasileiro, né? Esse racismo cínico, que sempre vai ser jogado para baixo do tapete, e também que sempre coloca aquela dualidade, né? Que eu acho que é um falso dilema. A questão do negro é um corte racial ou é um corte social, né? São as duas coisas, está totalmente imbricado uma coisa em relação à outra, né? É sempre essa cortina de fumaça, de dizer, não, o negro não ascende porque é uma questão social, porque não consegue ter acesso a emprego formal e renda. Mas por que não consegue ter acesso a emprego formal e renda? Porque existe um racismo estrutural ali, uma normalização do papel do negro no Brasil. Então, eu só queria fazer esse gancho eu acho bem interessante como a Lília fala do racismo brasileiro. Deixa eu até aproveitar, sem querer ser chato, Lília. Não, eu acho ótimo que interrompa, porque não fica, né? Não, é porque é impressionante. Eu estou aqui como mediador, mas eu já não me considero mediador, me considero aluno. Se você visse o que eu estou anotando aqui, Lívia e Mariano, vocês dois falaram duas coisas que eu acho muito interessantes. O Mariano falou do racismo à brasileira, como se fosse uma jabuticaba brasileira, só tem aqui. E a Lívia comparou o racismo brasileiro com o racismo norte-americano, principalmente pela consciência da população marginalizada lá. Então, eu quero te fazer uma pergunta, Lívia. Esse racismo sendo a população segregada, esse racismo, ele é mais comum numa população que não tenha consciência ou que tenha consciência? Por exemplo, no Brasil, falando de racismo estrutural, muitas vezes o próprio negro se questiona, mas eu mereço ser um promotor de justiça? Eu tenho predicados para ser um juiz, para ser um administrador, para ser um advogado, um médico, etc. Então, essa pergunta é típica de um povo que às vezes não tem essa consciência que você está mostrando.
consciência, digo, de reação firme. Perfeito. Nos Estados Unidos, você falou que tem. O que é mais comum? Veja, o professor Kabengele Munanga... Desculpa, Mariano, pode falar. Não, por favor. O professor Kabengele Munanga, ele fala que o racismo no Brasil é o crime perfeito. É o crime perfeito. E eu concordo com ele, é o crime perfeito mesmo. Porque ele coloca negros contra negros. E eu estou falando isso muito especificamente em relação à intervenção policial letal. Quando eu falo de intervenção policial letal, que atinge mais de 70% de pessoas negras, jovens negros, eu estou falando de negro contra negro, porque os policiais que estão em força policial, que são do baixo escalão da polícia, são negros também, Rogério. Então, o racismo brasileiro ele é tão perverso e tão perfeito, como disse o professor Kabengele Munanga, que as pessoas brancas não precisam nem sujar as mãos, entende? Não precisam nem sujar as mãos. Vejam a diferença da intervenção policial letal dos Estados Unidos e daqui. Lá são policiais brancos, né? Que muitas vezes sequer vão à justiça, né? Todo o racismo que se coloca também como estrutura ali, mas há essa diferença. Quando a gente fala em organizações criminosas, o tráfico de drogas, policiais, confronto, a gente está falando sempre de negros se matando. Então, essa estrutura racista no Brasil ela é muito perversa, porque ela nos impede de acessar informações, conhecimento, para entender essa consciência racial. E a usar isso como um ato político também. Porque é importante ser dito isso. Isso só vai mudar também quando a gente tiver essa consciência racial como um modo de transformação política. Porque enquanto não estivermos nesses espaços de poder, isso não vai mudar de forma radical. Então, essa presença de pessoas negras nesses espaços é fundamental. Quando você fala de, o próprio negro às vezes acha que não merece estar ali. Eu tenho uma história para contar para vocês. Das inúmeras que eu passei e passo como promotora de justiça, que é a seguinte, eu estava na comarca de Tabuna e eu trabalhava lá com júri e execução penal. E recebi uma mãe de um rapaz em situação de encarceramento, óbvio, negro, ela também, né? A gente sabe disso, como é que funciona no Brasil. E quando ela chegou para ser atendida, ela veio com a célebre pergunta: cadê a promotora de justiça? Na minha frente, já sentada para ser atendida. Eu disse: promotora de justiça sou eu. Ela disse: mas eu estava esperando outra coisa. E aquilo para mim, assim, é um golpe para mim aquilo. E eu disse: mas a senhora estava esperando o quê? Ela disse: eu estava esperando, ficou sem ter muito o que dizer, uma senhora. Eu disse: mas eu sou uma senhora casada, mãe de família, né? Eu sou uma senhora. Enfim, eu não quis constrangê-la, mas era uma mulher negra. E o que significa isso, Rogério? Significa que nós, negros, até conseguimos assumir a nossa identidade, ter orgulho dela e usá-la como um ato político de consciência racial, a gente passa por um processo de negação. Porque o racismo faz isso com a gente. Traz para a gente o que a gente chama de auto-ódio, de auto-rejeição. Não sei se vocês lembram da fala do Malcolm X, quando ele diz assim: quem te ensinou a se odiar? Quem te ensinou a odiar a textura dos seus cabelos, né? A espessura do seu nariz e da sua boca? Quem te ensinou a odiar a cor da sua pele? De modo tal que você tenha tanto ódio que você odeia a si e odeia seu semelhante. Então, eu concluo que aquela mulher, ela tem um sentimento de auto-rejeição, porque ela não consegue, enquanto mulher negra, se enxergar naquele lugar que eu estava, que era um lugar de poder. Entendem? Isso tem muito a ver com o que o racismo faz conosco por todos os meios nesse país, porque é estruturante mesmo. Das relações, as relações de poder no Brasil se travam todas a partir do viés racial. O racismo está em todas as relações. Então, por isso que eu digo, e teve uma pergunta no chat perguntando isso: existe um racismo institucional? Porque uma entrevista que eu dei dizendo que eu passei quase 12 anos tentando provar que eu era promotora de justiça, porque onde quer que eu esteja, cadê a promotora? Né? Entende? Então, é um estranhamento daquele corpo negro naquele espaço. Quer dizer, é comum, é natural um corpo negro na prisão, é comum e é natural um corpo negro na periferia, né, nos subempregos, mas em espaços de poder de decisão não é natural. Entendem? Então, partindo para a gente... Vou falar um pouco mais de racismo institucional, né? Então, o Constituinte de 1988, por tudo isso que eu disse aqui agora, não veio como benesse também. Isso foi uma conquista do movimento negro. O movimento negro impulsionou a inclusão do racismo como crime prescritível e inafiançável na Constituição. Mas a gente se esquece que não é só isso que o Constituinte traz. Ele traz o princípio do repúdio ao racismo nas relações do Brasil com as relações internacionais do Brasil. Isso quer dizer o quê? Se o repúdio ao racismo vai gerir, né, vai fazer parte das relações do Brasil com
outros estados, aqui dentro, então, né? Então, ela deve permear as normas constitucionais. É uma análise que a gente tem que fazer sistemática da Constituição. Além disso, a gente tem a igualdade formal e material, e eu entendo a ação afirmativa de caráter racial no Brasil como um mandamento constitucional. Nós não podemos ler o texto fora do contexto. Tudo isso que eu falei aqui até agora, eu falei de contexto histórico. Nós estamos formando, Rogério, juristas muito tecnicistas, que só sabem fazer uma interpretação fria da lei, que não sabem analisar o contexto para aplicar essa lei. A lei, por si só, ela não vale de nada. O direito não é um fim em si mesmo, a lei também não é, a Constituição também não, o Estado também não. Tudo isso tem que ser voltado para... Eu digo que a função primordial do direito, quando a gente fala em democracia, é a emancipação de todas as pessoas. E quando a gente tem um direito só do texto, né, e continua aplicando de forma persistente o racismo que gera a nossa sociedade, a gente acaba mantendo um status quo. A gente não emancipa todas as pessoas, a gente mantém um status quo de dominação. Né? Então, a cláusula da igualdade ela tem uma função fundamental, para mim, que é diminuir o peso dessas identidades. Pessoa negra, mulher negra, população LGBTQI+, pessoas pobres, pessoas com deficiência, pessoas idosas, isso são identidades. Eu não estou aqui pregando identitarismo, o que eu estou dizendo é que essas identidades, elas são determinantes do acesso dessas pessoas, elas são condicionantes do acesso dessas pessoas a direitos fundamentais. Então, a cláusula de igualdade ela deve reduzir esse peso da identidade para que as pessoas possam acessar com igualdade de oportunidades esses direitos fundamentais, tá? E aí, Lívia, agora que eu vou falar... Lívia, deixa eu te pedir um favor, volta só no slide. Volta no slide que eu queria fazer uma observação importante. Lívia, Mariano, olha só, muito interessante, mas se eu perguntar, nós estamos com mais de 100 pessoas aqui, se eu perguntar quais 2 crimes o Brasil se comprometeu a repudiar ao extremo, fora e, obviamente, dentro. Os 2 crimes. Terrorismo e racismo. Então, vejam, o Brasil, a Bibiana respondeu aqui, o Brasil não se comprometeu a repudiar ao extremo o homicídio, o latrocínio, o estupro, corrupção. Ele se comprometeu a repudiar ao extremo o terrorismo e o racismo. Mas quando você vai nas leis, nos documentos positivados, aí faço coro ao que você falou. Quando a pessoa olha o documento positivado, se frustra. Se você olhar para o mundo e mostrar o artigo 4º da nossa Bíblia Política, ele vai ficar entusiasmado. Aí você mostra o que esse artigo 4º gerou, que é a Lei 7.716. Ele fala, espera um pouquinho, essa lei ela está totalmente em dissintonia, ela não casa com esse compromisso brasileiro. Olha a pena que vocês estão prevendo. E aí eu gosto muito, quando eu leio o livro seu, Mariano, de racismo, eu acho muito legal, Lívia, que o Mariano ele puxa umas notas de rodapé, e são notas de rodapé muito inteligentes. Quando ele fala da Lei Afonso Arinos, ele vai e coloca uma nota de rodapé e diz, calma que eu vou te explicar por que essa lei nasceu. Porque esse deputado viu o racismo atingir seu motorista. Você entendeu? Acho isso muito legal. E eu quero aqui chamar a atenção que está assistindo. Meu WhatsApp está bombando aqui, viu, Lívia e Mariano, por causa de vocês 2. A Silvia Chaquian, colega nossa aqui do MP de São Paulo, acho que você a conhece também. Bom, mas eu quis fazer essa observação, acho que é uma observação importantíssima. Manda ver, Lívia. Lívia, tu me dá 2 minutinhos. Eu queria claro. Eu queria só dar um pitaco do lado da criminologia. Eu vi alguém aqui falando e eu tinha notado, com base na fala da Lívia, e também eu estava lendo esses dias um artigo, não era nem um artigo científico, artigo nesses sites jornalísticos de uma colega nossa, Ana Lara. Não conheço ela, mas acho que é do MPMS, salvo engano. Ela estava falando do Mato Grosso do Sul. Oi? Mato Grosso do Sul, isso. Ela estava falando do perfilamento racial, comentando o caso Floyd, né? E ela também trabalha na temática da igualdade e ela morou nos Estados Unidos. Então, assim, ela tinha bastante conhecimento de causa. Mas tudo bem, só para chegar nessa questão do perfilamento racial. Aí eu fiz uma conexão mental, sabe? Assim, sabe quando você está lendo, começa a puxar um monte de coisa, porque nós 3 somos atuantes no sistema de justiça criminal, né?
Mariano, Rogério e Lívia, tá? Como a gente perde a oportunidade de tentar explicar as coisas de uma forma científica, né? Um colega nosso que tá aqui participando falou, desde a década de 60, a criminologia tinha aquela teoria do labeling approach, sabe? Da nova escola de Chicago. O Wellington citou essa lei aqui no chat também. Muito bem. E falava o seguinte, por quê? O que eu quero explicar? A Lívia está falando do racismo institucional, né? As instituições todas, lato sensu, sejam órgãos públicos, órgãos privados, elas se constroem, são estruturas organizacionais construídas no seio da sociedade, né? Então, se elas são construídas no seio da sociedade, elas trazem os dilemas, os dramas, as rupturas, os discursos de dominação, submissão, para dentro das instituições. Isso parece claro, né? Então, lá na década de 60, o pessoal, os autores lá, Goffman, Lemert, não me lembro outros, eram 3 que eram bem protagonistas, assim, era o seguinte, no processo de criminalização secundário, o processo de criminalização primário é aquele que estabelece as condutas criminais, tá? O secundário é aquele que volta seu olhar para o criminoso, certo? O que eles diziam? Que é a partir desse racismo institucionalizado, dessa instituição, que tinha muito de representação social negativo na pessoa do criminoso, né? De grupos, imigrantes, negros. Então, por isso foi cunhada a questão do labeling approach, o etiquetamento da pessoa como criminosa. E isso reflete nas estruturas de controle social, tanto nas informais quanto nas formais. E, principalmente, no órgão aparato repressivo estatal, né? Por isso que a gente pode explicar um pouco da seletividade do sistema penal, né? Um número muito maior de abordagens em negros, muitas vezes puro perfilamento racial. Qual era a fundada suspeita? O policial não sabe dizer. Muitas vezes o inconsciente dele era a cor da pele. A gente sabe disso. Nós, a gente tem que fazer uma meia-culpa disso, né? Como promotores, como o braço... Um aluno nosso que está nos acompanhando falou que o UOL divulgou um policial civil negro conduzindo 3 suspeitos para a delegacia. A polícia militar abordou quem? O policial civil negro que conduziu os suspeitos na delegacia e obrigou o policial civil negro a deitar no chão, agrediu e falou, vai negão, deita no chão, que polícia que nada, seu... Aí vão os palavrões. Olha que interessante, um policial civil negro conduzindo os suspeitos à delegacia, ele foi abordado pela polícia militar. Então, vejam, isso acabou de sair no UOL. Parece que é o Brasil. Então, o pessoal da criminologia já falou isso desde a década de 60, Rogério. E a gente tem que fazer esse olhar do direito penal, do sistema penal. Se o racismo é institucional, o direito penal também é institucional, como que a gente vai ter um direito igualitário numa sociedade totalmente fraturada? Isso, para mim, é uma incongruência, é um contrassenso. Então, essas questões têm que vir para a ordem do dia, têm que vir para a agenda do Ministério Público, da Defensoria, de todas as instituições, do Judiciário. Então, isso é importante que a gente diga. E colhendo lá um dado, uma teoria de 1960, coisa meio século para frente. A gente não pode esquecer, Mariano, vamos depois lembrar aí, recordar, vamos dar uma olhadinha em Lombroso, né? A concepção do delinquente nato, quais são as características físicas desse delinquente nato, né? Isso tem muito a ver com a questão do racismo. Nós tivemos o nosso Lombroso, né, Lívia? O Nina Rodrigues, né? Nós tivemos o nosso Lombroso. Sim, o Nina Rodrigues defendia, inclusive, a diferença realmente explícita, né, entre o negro e o branco para fins de responsabilização criminal também. Sim, né? Queria 2 códigos penais, né? Exatamente, 2 códigos penais. Ele cunhou a questão do mulato superior. Olha isso, que é aquele que não é tão negro e está mais próximo do branco. Então, isso aí, de repente, já tinha uma lambuja do direito penal, digamos assim. É porque isso tem tudo a ver com o processo de embranquecimento que eu falei aqui, né? Esse processo de embranquecimento... A escola de antropologia criminal brasileira, né? Que importou todos esses conceitos. E aí, depois, com esse anestésico da democracia racial, não, nós somos um povo miscigenado, então não existe uma fraternidade maior. Então, isso acaba, por um lado, servindo
para manter, né, essa hierarquização e tirar da pauta, né, da política pública esse olhar mais atento. Claro que a gente sabe que o direito penal ele atua lá na ponta, né? Ele atua nos efeitos, ele não atua nas causas da violência, né? Então ele tem que ser pareado com outras políticas públicas, né? Políticas públicas de reconhecimento e de redistribuição social. Acho que a gente pode falar mais para frente nisso. Eu tenho uma parte sobre isso também, a gente pode dar uma paradinha para refletir melhor. Mas o que eu ia falar, né, em relação aos dados de hoje? Isso aqui é o mapa da expectativa de vida por estado no Brasil, tá? Por estado. E aí a gente tem, vejam essa distinção. Esse pontinho cinza são pessoas negras. O pontinho amarelo são pessoas brancas. Em todos os estados da federação, há diferença na expectativa de vida entre pessoas negras e pessoas brancas, tá? Vejam Roraima. Que distinção imensa, né? Então, expectativa de vida é um dado importante que a gente tem. O encarceramento em massa, eu não trouxe dados aqui, mas a gente tem dados suficientes, pesquisas oficiais, inclusive, demonstrando que são as pessoas negras que são encarceradas, né? E a política de drogas diz muito sobre isso. Quando eu falei do pito do pango lá atrás, quem é que define quem é traficante e quem é usuário? A lei não define. Então, a subjetividade da polícia, do magistrado nesse momento, que distingue o traficante do usuário, isso é fundamental para determinar uma seletividade racial no sistema penal. Porque a gente tem, inclusive, pesquisas que demonstram que, por meio de decisões judiciais, que negros presos como traficantes, eles tinham, em média, uma quantidade muito menor de droga, eles portavam uma quantidade muito menor de droga do que pessoas brancas flagradas com drogas e que não foram consideradas traficantes. Então, isso é importante de ser dito. Essa seletividade entra aí, essa naturalização da subalternização da pessoa negra. E aí a gente tem o Atlas da Violência 2019, né? Aqui no cantinho esquerdo, embaixo, a gente tem o peso da desigualdade racial. 75,5% das vítimas do homicídio no Brasil, em 2017, eram negras. Né? E tem as taxas de homicídio. Quando a gente faz a intersecção de gênero, os feminicídios, aqui já na ponta direita, são as mulheres negras que são as maiores vítimas. Né? Quando a gente fala em mortalidade infantil, são as crianças negras. Mortalidade materna, mulheres negras. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que a gente não pode mais se restringir a falar no genocídio da juventude negra, eu estou falando no genocídio de um povo. Se eu junto tudo isso que eu falei aqui em relação à questão histórica com a mortalidade infantil que se concentra em pessoas negras, a mortalidade materna, a intervenção policial letal, as vítimas de homicídio e a expectativa de vida, eu estou indo da infância até a velhice, com necropolíticas. Quando a gente fala em necropolítica, né, isso é uma concepção do Achille Mbembe, o que é que ele fala? A gente vive em permanente estado de exceção. O povo negro no Brasil vive em permanente estado de exceção. O que é que a necropolítica faz? Ela é a forma como o Estado se organiza para matar, para produzir a morte. Né? E, para isso, cria-se um inimigo ficcional. E esse inimigo ficcional no Brasil, ele é negro. Por isso que o policial, ele faz a busca pessoal e ele aborda o homem negro. Por quê? Porque aquele é o inimigo ficcional do Estado brasileiro. É ele que justifica as necropolíticas, é ele que justifica a intervenção policial letal. E quando a gente fala em necropolítica, a gente não está falando só da morte física, biológica. A gente está falando da morte também existencial desse povo negro. O que é essa morte existencial? O encarceramento cria uma morte existencial, uma morte social da pessoa. É também a interrupção da possibilidade de expandir suas potencialidades enquanto pessoa. E é isso que o racismo faz no Brasil conosco, pessoas negras. Quando você falou assim, Rogério, mas o próprio negro não consegue se enxergar naquele espaço, eu contei a história da mulher, da autorrejeição. O Joaquim Barbosa, no livro dele sobre ações afirmativas, ele fala o seguinte: a ação afirmativa tem vários objetivos. Eu, Lívia, digo que o principal é aumentar a representação de pessoas negras nesses espaços de poder que eu falei. Mas ele fala um objetivo, uma meta muito importante, que é, sabe o quê? A criação de modelos vivos. Modelos vivos. Você não pode querer ser aquilo que você não vê. Se você não se vê, você não pode querer ser. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Tem um estudo da professora Ana Célia da Silva, que é da UFBA, aqui da Bahia. Ela estuda livros didáticos infantis por um período. E ela concluiu que nesses livros didáticos infantis, vejam só,
não há representação de mães negras, não há representação de mães negras, e as crianças negras são representadas o tempo inteiro como inferiores, feias, burras. Veja, isso para uma criança. Se eu sou tudo aquilo que o livro didático diz que é ruim, que é inferior, eu não quero ser aquilo. Eu não quero ser aquilo e eu rejeito, me auto-rejeito e rejeito também quem se parece comigo. Então, essa perversidade do racismo que vem desde a infância, sabe? E que contribui para esse genocídio do povo negro, para essa necropolítica. E aí, falando de racismo institucional, porque a gente também tem que trazer conceitos, acho importante. Stokely Carmichael e Charles Hamilton, em 1968, que são parte do movimento negro dos Estados Unidos, eles, no livro Black Power, já traziam essa concepção de racismo institucional, que eles dizem o seguinte: o racismo ele ultrapassa as relações interindividuais, a discriminação racial interindividual. Ele parte também, ele se amplia também para um racismo e discriminação de uma comunidade contra outra comunidade, da comunidade não negra contra a comunidade negra. Né? Mas no Brasil, a gente adota uma concepção mais britânica, porque a gente tem aqui o Programa de Combate ao Racismo Institucional, que foi em parceria com o governo britânico, e lá na Inglaterra, a concepção de racismo institucional está ligada a um caso, que é o caso de Stephen Lawrence, que é um jovem negro que em 1993 foi assassinado por um crime de ódio racial. E aí a Polícia Metropolitana de Londres se arrasta para poder concluir esse inquérito policial, né? Muito semelhante às situações que a gente vê aqui no Brasil. Essa morosidade para a conclusão do inquérito policial gera uma impunidade tamanha que se instaura um inquérito civil público para apurar os motivos da morosidade do inquérito policial, vejam só. E aí, nesse inquérito civil público, tem duas conclusões muito importantes. Primeiro, se diz que a Polícia Metropolitana de Londres é institucionalmente racista. Ninguém está dizendo que o delegado é racista, que o agente, que o investigador... Não, a Polícia Metropolitana é institucionalmente racista. E aí também conclui que o racismo institucional seria, e eu discordo um pouco disso, seria o fracasso das instituições em oferecer um serviço racialmente equitativo. Poxa, a gente está falando de instituições, especialmente no Brasil, que se criam e se organizam já nessa estrutura racista, como disse o Mariano aqui. Seria até incoerente dizer que elas têm como meta genuína oferecer um serviço racialmente equitativo. Não tem. Elas estão inseridas nessa sociedade racista. Então, eu digo que o racismo institucional, em termos radicais, quando eu falo de radicais, eu falo de raiz mesmo, no sentido radical da expressão racismo institucional, é a reprodução pelas instituições públicas e privadas da hierarquização das pessoas de acordo com a raça e cor da pele. É muito mais isso do que um fracasso das instituições, porque quando você tem um fracasso, é porque você traçou um objetivo e não conseguiu alcançar. E esse objetivo, infelizmente, não está entre os objetivos dessas instituições. A gente tem uma pesquisa do Instituto Ethos, de 2016, que traz a presença de negros nas 500 maiores empresas privadas do Brasil. Olha que interessante. Há um funil ao contrário. Há um funil racial ao contrário. Enquanto que nos cargos iniciais, trainees, aprendizes, estagiários, funcionários, há uma presença significativa de negros, quando a gente parte para gerência, cargos executivos e conselho administrativo, praticamente não há pessoas negras, né? E aí, para dizer como isso também se aplica a instituições privadas. Enquanto elas também não forem impulsionadas a aplicar programas de promoção de igualdade racial, a gente vai estar fazendo um trabalho parcial nesse país. Parcial. E aí eu trago esse vídeo que é muito interessante, eu queria que vocês assistissem rapidinho. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Meu pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado na casa, não. Tá limpando a casa dela, limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. O grafite é uma arte, não é vândalo, não. Não é uma vândalo.
ver essa imagem? Alguém pichou no muro. Pichadora. Diarista? Limpando a casa? Chegada doméstica. Jardineiro. Bom, ele é de segurança de shopping. Motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Poderia ser uma pessoa infantil. Ladrão. O nome disso é racismo institucional. Vejam só, é um vídeo muito representativo de tudo que a gente está falando aqui. E essas pessoas entrevistadas são pessoas da área de RH. Aí eu digo assim, é um privilégio tremendo ser uma pessoa branca nesse país. Tremendo. E aí eu trago para a área do direito, né? Olha só os direitos assegurados só por ser branco. Porque não perguntou nome, não perguntou nada, só era branca a pessoa, né? E notem, isso é importante de ser dito, notem que entre o grupo 1 e o grupo 2, a única diferença é a cor da pele e textura dos cabelos, ou seja, o fenótipo da pessoa, porque os cenários são iguais e as roupas são iguais. Não tem aqui a desculpa da má aparência, as roupas são iguais. Então, eu digo que o direito, por exemplo, à propriedade, né? Porque o homem branco que está fazendo jardinagem, está fazendo na casa dele, ele tem casa. A mulher branca que está limpando a pia é a pia da casa dela, né? Ela tem propriedade com escritura pública reconhecida em cartório e tudo mais. Mas quando o homem é negro fazendo jardinagem, ele é só jardineiro. Ele não pode passar daquilo ali. A mulher negra limpando a casa, ela é empregada doméstica. E aí eu vou para outro direito. O direito é uma profissão digna, não que as outras sejam menos dignas, mas que essa sociedade racista estabelece como sendo digna, né? E aí a gente tem uma mulher branca mexendo na roupa, ela é o quê? Vocês lembram? Design de modas, né? A mulher chega em bola língua para falar design de modas, mas a mulher negra, ela é costureira, ou no máximo vendedora, né? O homem branco de paletó e gravata, gente, ele tem até pós-graduação. A pessoa olha para ele e diz que ele é executivo da área de finanças. De finanças. O homem negro de paletó e gravata, ele é motorista particular. No máximo, um segurança de shopping. E o pior, né? Tratando do direito, de um dos direitos mais basilares que a gente tem, que é o direito de ir e vir. Porque o homem branco que está correndo, ele está com pressa só, ou está fazendo exercício físico. Mas o homem negro, ele é ladrão. Ele é ladrão. E é nessa lógica que funciona a intervenção policial letal. É nessa lógica. É essa lógica do suspeito. Né? O suspeito é o homem branco, negro, simplesmente porque ele é negro. Então, esse vídeo diz muito do que é racismo institucional. E aí eu queria mostrar para vocês o que a gente tem de dados sobre o Ministério Público. Nós não temos dados oficiais sobre isso, tá? O Rogério quer falar alguma coisa? Só tem uma pessoa fazendo uma pergunta que eu acho importante você até fazer essa diferença, porque eu acho didático. Estão perguntando, isso que você está colocando não seria preconceito ao invés de racismo? Mas é um preconceito ligado à questão racial, né? Ligado à questão racial. Qual a diferença de preconceito? O preconceito, ele não necessariamente vai se concretizar em atos discriminatórios, possíveis de se materializar em discriminação. O que é o preconceito? É um julgamento peremptório. É um julgamento sem análise. O preconceito pode se dar contra qualquer pessoa e em relação a qualquer situação, mas o racismo não. O racismo ele se concretiza de maneira a materializar esse preconceito a partir da discriminação racial efetiva. Então, isso é importante ser dito. Tem as distinções aí, eu trago isso na minha tese também, entre a questão de cor e raça, a xenofobia, o preconceito, a discriminação, né? Não necessariamente o preconceito consegue se materializar, entende? Mas, assim, essas distinções são bem tênues também, para quem não está habituado a estudar relações étnico-raciais. Mas é uma pergunta importante também. Vamos lá. Então, vejam, o Ministério Público Brasileiro, isso são dados do SESEC, porque a gente não tem dados oficiais, tá? Diz que 77% das pessoas que compõem o Ministério Público são brancas. 70% são homens e 60% são oriundos das elites. E isso interfere diretamente, vejam, nas prioridades de atuação do Ministério Público. E nessas prioridades de atuação, a gente sequer enxerga os direitos humanos. Vejam essa fotografia agora. Estou falando do seu estado aí, Rogério. Tribunal de Justiça de São Paulo. Vocês conseguem contar as mulheres nos dedos das mãos? Conseguem contar pessoas negras?
é o maior tribunal de justiça do país. O que eu estou querendo dizer é que o racismo institucional ele opera no sistema de justiça de uma maneira muito grave, né? E isso interfere diretamente no serviço que é prestado para o jurisdicionado. Não há dúvida nenhuma disso. Então, as empresas privadas já estão se dando conta da necessidade de haver diversidade nos seus quadros, porque diversidade traz pluralidade de olhares. No caso do direito, traria pluralidade de perspectivas epistemológicas, de interpretações, e que seria, inclusive, mais condizente com a realidade da nossa população. Num país que se diga democrático, minimamente, a diversidade do povo deveria estar expressa nas instituições públicas e privadas, e não está. Não está. Nós não vemos essa diversidade, né? E aí, o racismo institucional, no Brasil, é importante a gente mencionar o caso Simone Diniz, que também é um caso de São Paulo, Rogério. Também é um caso de São Paulo. Em 2006, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu o sistema de justiça brasileiro como institucionalmente racista. O caso Simone Diniz é o seguinte: ela vai procurar um emprego e vê nos classificados do jornal, tinha lá, emprego de babá, aí tem assim, preferencialmente branca. Vejam, olha que explícito, preferencialmente branca. Ela liga para, né, tentar a vaga, ela era uma mulher negra, e quando ela liga, perguntam, você é branca? Ela diz, não, eu sou uma mulher negra, então ela tem a vaga negada, porque ela é uma mulher negra. O inquérito policial vai para o Ministério Público arquiva o inquérito policial e o juiz confirma o arquivamento. E aí a Simone Diniz vai para a Comissão Interamericana, que reconhece que o sistema de justiça traz impunidade nos casos de racismo. Por isso que eu trago aqui os julgamentos de casos de racismo. A gente tem... Não adianta tanto, Rogério. E aí a gente tem uma tutela penal estabelecida pela Constituição, a gente tem a Lei 7.716, né, de 89, que é de meses depois da Constituição de 88. A gente agora está... o projeto de lei, eu botei ali embaixo, 3185 de 2020, que pretende trazer uma qualificadora para o crime de homicídio, no caso de crime praticado em razão da raça, cor, etnia, religião e procedência nacional e também orientação sexual. Mas o que eu quero dizer é que não adianta a gente ter isso na lei se o operador do direito não consegue enxergar racismo em nada. Como não conseguiu enxergar nesse caso da Simone Diniz. E aí, trazendo aqui uma discussão muito franca, que eu tive, inclusive, com o Rogério por telefone, eu dizia, Rogério, será que se a gente incluísse uma qualificadora genérica não seria importante? Porque a gente tem vários crimes que são praticados com motivação racista. Eu trabalho com isso diretamente e vejo invasão de domicílio dos terreiros, eles invadem os terreiros para depredar os terreiros. Eu vejo lesão corporal, né? Eu vejo ameaça, crime de dano, com motivações racistas. Aí o Rogério me disse assim, mas Lívia, se a gente colocar na agravante genérica, a gente perde o concurso de crimes. De fato, deveria o Ministério Público, num crime de lesão corporal motivado pela questão racial, ou seja, com motivo racista, aplicar a pena, né? Denunciar pela lesão corporal e pelo racismo em concurso. Mas não é feito isso. E aí fiquei refletindo depois, Rogério, não adianta o que eu falei para você Sim. Pode fomentar mas também pode nascer um movimento contrário, no sentido de que nós temos que enxergar dois bens jurídicos tutelados. O racismo tutela um outro bem jurídico, um bem jurídico difuso, bem jurídico coletivo ou difuso, não importa o nome que se dê. Já a lesão corporal... Agora, será que eu posso cumular uma agravante ou uma qualificadora genérica? Quer dizer, eu acho que pode gerar, sim, uma discussão de bis in idem. Como pode gerar? Não. O feminicídio venceu isso, Lívia. O feminicídio venceu isso quando conseguiu convencer o STJ a admitir o motivo torpe e o feminicídio, sem reconhecer bis in idem. Mas entenda, eu concordo com você. Eu acho que a gente não precisaria de uma agravante genérica. E ainda que a gente traga uma agravante genérica, Rogério, isso não quer dizer que as pessoas que aplicam a lei na ponta vão compreender que existe uma motivação racista. Porque se você não entende que há motivação racista, porque acha que não existe racismo em nada, e a gente ainda vê pessoas questionando a existência do racismo no Brasil, você não aplica nem a qualificadora do homicídio, você não aplica nem o concurso de crimes, você aplica nem a agravante genérica. Aí é que tá. Sabe, Lívia, que até o Mariano
não sei se o Mariano pode... A gente conversava isso antes de entrar na aula, então acho legal o Mariano explicar o PL 3185. A Lívia já disse, esse PL 3185 estão acrescentando, o Congresso Nacional vai passar a debater uma nova qualificadora do homicídio, homicídio racista. E aí o homicídio racista também incorporando o racismo em razão de orientação sexual, graças à ADO 26. Bom, muitos, quando eu publiquei nas minhas redes sociais, Lívia, esse PL, e a quantidade de gente que criticou, dizendo que isso é invencionismo, que o homicídio racista já é torpe. E aí eu vou pedir para o Mariano falar se realmente homicídio racista é torpe, se é fácil explicar para o jurado que o racismo é torpe. Então, para mim, deveria ser, porém, acho que não é. A gente não vê muita refração na jurisprudência de... Faça uma consulta no STJ, torpeza e racismo. Eu não achei, sinceramente. Eu acho que é totalmente congruente os conceitos. O que é a torpeza? É um motivo abjeto, repugnante. Racismo é uma forma de desumanização. Logicamente é abjeto e repugnante, mas no mainstream jurídico não está tendo Isso também é um pouco do que a Lívia está falando. Talvez porque sejamos, em grande maioria, operadores do direito brancos. Pode ser por conta disso também. Mas eu acho que é extremamente importante, e tu foi muito feliz, Rogério, e também te parabenizo, porque eu sei que tu está bastante engajado e foi um dos mentores intelectuais aí dessas questões de política criminal afirmativa para o racismo, né? Questão do ANPP, de afastar o ANPP, né? na possibilidade do crime de racismo. O MP de São Paulo também está ajudando e incentivando esse projeto de lei. Eu acho que é importante, sim. E assim como foi, eu tenho atribuição no Tribunal do Júri. Ano passado fiz 2 casos de feminicídio. A gente vê a diferença do antes e do depois. É mais fácil explicar para o jurado uma qualificadora específica. E isso tem um reflexo grande na pena. Inclusive, agora vai ter a questão da execução provisória do júri a partir de 15 anos, né? Então, eu já fiz júri, Rogério, na questão do... Não sei se a Lívia fazia júri no interior, do feminicídio, que foi uma tentativa de homicídio com uma moça, uma comarca aqui que eu atuei como substituto, chamada Santo Antônio. E a menina, coitada, foi sozinha para o júri, porque ela queria realmente saber o que ia acontecer, e a família do réu estava toda lá com camisas de injustiça, não sei o quê. Ele foi condenado efetivamente, tá? Só que era uma tentativa e tal, não tinha qualificadora, não sei o quê. Saímos os 3 pela mesma porta. Isso aí é horrível, né? A menina chegou a ficar, ela veio me agradecer assim, doutor, obrigado pelo trabalho, fez o que podia. Mas a gente sabe que ela está constrangida com isso, né? E nós também, de certa forma. Eu vou até provocar a Lívia no seguinte sentido, Lívia. Eu fiz isso com a Ticiane no encontro passado. Eu não vou dizer que isso é tese minha. Vou dizer que isso é algo que eu venho dialogando. É um rascunho mental. É um diálogo que eu faço comigo mesmo. Então, na verdade, é um monólogo. Mas é algo que eu ainda estou refletindo. Então, não é tese, por favor, não me critique, falando Rogério inventando, tal. Mas eu penso o seguinte, Lívia. Eu penso que se eu tiver que fazer um homicídio que tenha como móvel o racismo, eu estou falando de um homicídio típico crime de ódio. Então, esse homicídio, mais do que ceifar a vida da vítima, ele atenta contra toda uma coletividade. Será que eu estou realmente diante de um crime contra a vida, Lívia? Será que se eu estou dizendo que aquele homicídio naquela comarca, ele teve um móvel racista, porque a comarca é racista, como é que eu vou defender isso para os jurados que representam aquela sociedade que eu vou ter que criticar, Mariano? Como é que eu vou chegar, Lívia, e falar, senhores jurados, eu quero... Porque sabe o que eu faço, Lívia, nesse tipo de caso? Eu coloco uma cadeira do lado do réu ou da ré. Eu coloco uma cadeira do lado e digo, vocês não estão julgando somente este réu, esta ré. Vocês estão também julgando o feminicídio ou o racismo.
Se vocês absolverem, vocês estão falando sim para o feminicídio. Se vocês estão absolverem, vocês estão falando sim para o racismo. Bom, se eu vou ter que fazer esse jogo de cintura, Lívia, se eu vou ter que fazer esse jogo de cintura, Mariano, se isso faz parte da minha tese acusatória, como é que eu vou jogar o dedo na cara do jurado e dizer, jurado, a sociedade que você representa, porque você representa a sociedade, é racista? É muito difícil eu convencer o jurado. Bom, por que eu estou te falando isso, Lívia e Mariano? Porque nesses crimes de ódio, homicídio com crime de ódio, eu estou questionando se não é o caso de não submeter a julgamento popular. Esses crimes de ódio têm que ser julgados pelo juiz togado. Aí me falaram o seguinte, quando eu falei isso lá para ti, mas o juiz togado não pode ser racista? Pode. O juiz togado não pode ser machista? Pode. Mas a diferença do jurado é que o juiz togado tem que fundamentar a decisão e não julga de acordo com a sua íntima convicção. Mas olha, Rogério, eu acho que você tem razão nesse sentido. Existe a necessidade de fundamentação, mas o que nós temos visto, assim, eu vejo na prática a absolvição pelo crime de racismo com a justificativa de que era brincadeira. Eu vejo isso na prática. O juiz acolhe a argumentação do réu de que era brincadeira, de que o réu até tem amigos negros, até teve namoradas e namorados negros. Por favor. Entendem? É isso que eu digo quando eu repito aqui, que o sistema de justiça reproduz racismo institucional. Não estou dizendo aqui se tem intenção ou não tem intenção do juiz e promotor, não me interessa. O que eu estou falando é do efeito desse tipo de reprodução, do efeito. E isso, na prática, é muito raro ter condenação pelo crime de racismo. É muito raro. Eu estou dizendo isso porque eu denuncio. O ano passado eu denunciei 30 casos só em Salvador. E eu fui pesquisar onde estavam as denúncias que eu ofereci, né? Que eu estou há 5 anos nisso, não tem nenhuma julgada ainda. Tá? Deixa eu até dar uma notícia. Essa é a prioridade que o sistema de justiça dá aos casos de racismo. Prioridade 0. Eu quero passar para você em primeira mão, Mariano e Lívia. Quero passar para vocês em primeira mão aqui. Ó, deixa eu só ver o estado para eu não cometer um erro. Está aqui. Acre. O Acre é o segundo estado a recomendar a não realização de acordo de não persecução penal em crimes de racismo e injúria racial. Você recebeu já, Rogério? Eu acabei de receber, eu mando para o teu. Eu ia lhe mandar, eu já recebi também. Legal. Olha só, para vocês entenderem, o Ministério Público de São Paulo, através da Procuradoria-Geral e da Corregedoria, o Ministério Público de São Paulo orientou os colegas a não celebrarem a ANPP, a Acordo de Não Persecução Penal e Racismo, e é um dos casos excepcionais em que está se proibindo com base na gravidade abstrata. E antes de fazer essa orientação ganhar vida, eu conversei muito com o Mariano, que entende bastante do assunto, e da lei posta, e conversei também com a Lívia. Então, essa orientação que partiu de São Paulo tem as digitais dos dois, viu? Saibam disso, Lívia e Mariana. Aliás, se o pessoal soubesse que hoje a gente cria PL e a ANPP por WhatsApp, sai por WhatsApp. Eu queria fazer essa observação, então. Já temos mais um estado, Lívia, a orientar a não realização. Importante a gente discutir essas questões, viu, Rogério? Muito importante, porque o assunto é muito novo, né? Esse é o slide de encerramento seu? A gente está quase chegando no finalzinho. Eu só dar mais 2 pitacos aqui, Rogério. Um de um grande amigo meu, advogado lá em Curitiba, negro, amigo de infância, me mandou aqui para a gente falar, que eu acho que é interessante. A questão da inversão dos papéis. E isso eu coloquei lá no livro, uma das causas de baixa efetividade da lei de racismo. Se tem muito no Brasil a questão do coitadismo às avessas, né? A partir do momento que o sujeito senta no banco dos réus, não é o coitado, não é mais a vítima, é o réu, né? Então, isso acontece muito na questão racial. Não sei se a Lívia tem essa percepção. Está acontecendo agora, por exemplo, em grupos de WhatsApp que já estão rodando que Floyd tinha não sei quantos crimes, que não sei o quê, como se fosse uma justificativa para ele sofrer o racismo, entendeu? Então, essa questão dessa inversão dos papéis demonstra claramente o racismo estrutural, né, e institucional.
certo? Essa Acho questão que eu que falei, Mariano, da criação do inimigo ficcional. Porque, assim, no momento em que foi feita a abordagem do Floyd, se sabia dessa lista extensa dele de crimes, e o que é que isso tinha a ver com o fato em si naquele momento, não é? Então, essa é a questão. A gente fica buscando criar esse inimigo ficcional para justificar o racismo institucional, e, nesse caso, com intervenção policial letal. Esse é o último slide que eu vou mostrar para dizer o seguinte, Rogério. A Constituição determina a tutela penal da igualdade racial. Ok. Mas, mesmo no âmbito jurídico, né? Mesmo no âmbito jurídico, o direito criminal não vai resolver tudo, porque a gente está falando de uma questão estrutural. Então, o Ministério Público tem outras tantas hipóteses de atuação que devem ser levadas em consideração para que a gente possa desconstruir esse racismo institucional e estrutural. Primeiro, observância das normas do CNMP sobre a questão étnico-racial. Recomendação 40 determina a inclusão nos editais de concurso dessa temática, e nem sempre os ministérios públicos na ponta cumprem isso, e determina também, Rogério, a criação de núcleos específicos. Essa recomendação 40 do CNMP decorre do caso Simone Diniz, porque no caso Simone Diniz, a Comissão Interamericana traz como recomendação ao Brasil a criação de promotorias, núcleos e grupos específicos de combate ao racismo. E nós temos pouquíssimos no Brasil ainda. Olha que o caso Simone Diniz é de 2006. 2006. Recomendação 41, que determina a fiscalização no sistema de cotas. Resolução 175, que determina a inclusão de pelo menos 20% de cotas para membros do Ministério Público e a criação de comissões de heteroidentificação, porque a gente está presenciando várias fraudes no sistema de cotas. Então, quando eu recebo um caso, Rogério, isso é importante ser dito, a respeito do formato do núcleo ou grupo que se cria, eu, pelo menos, enxergo 3 vertentes. A vertente criminal, e aí eu tenho que verificar se eu tenho elementos de prova suficientes, porque, de fato, a gente está falando da última raça, que é o direito penal, eu tenho que individualizar a conduta nesse caso também, mas eu tenho ainda a vertente institucional, se isso ocorre dentro de uma instituição de ensino, um centro comercial, enfim, eu tenho que saber daquela instituição, e eu instalo um procedimento para isso, quais são as medidas que ela adota em casos de racismo, qual é o programa que ela tem de inclusão e ascensão de funcionários negros, sabe? Se for de ensino, de que forma ela aplica a Lei 10.639, ou não está aplicando. Então, tem a vertente institucional. Além disso, tem a vertente cível. A gente quase não ajuiza a ação civil pública por dano moral coletivo da corrente de racismo. A prática do racismo pode gerar um dano moral coletivo. E nós não nos damos conta disso enquanto Ministério Público. Então, para dizer que a questão criminal é importante, que é uma tutela determinada pela Constituição, mas não é a única hipótese de atuação do Ministério Público. A gente tem também a obrigação de fazer o enfrentamento do racismo religioso, e o respeito ao Estado laico é fundamental para isso. Tá? E a gente tem visto violações cotidianas por gestores públicos do Estado laico, isso legitima o ódio religioso, já que a gente está falando de crimes de ódio e não só da questão racial tão especificamente prevista na lei, né? E aí eu queria finalizar com esse vídeo que diz muito sobre o que é o racismo, diz muito sobre o dano que isso causa na infância, né, nas crianças negras, mas também para dizer de que forma o racismo tem se perpetuado nos meios, nas redes sociais, né? A internet tem sido um mecanismo de propagação do racismo e de outras formas de ódio no Brasil. As pessoas acham que por estarem atrás de uma tela de computador ou de celular, elas não são identificáveis, mas são. Nós temos instrumentos que possibilitam a descoberta dessa autoria. Tá? Eu tenho trabalhado muito com crimes realizados por meio da internet. E aí eu deixo esse vídeo final. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser? Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom?
quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. Você tá falando do racismo? Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado. É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas. Né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram pra ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Que nasce racista. Continua criança. É isso, gente. Muito obrigada. Eu deixo aí meus contatos para a gente seguir conversando. Tenho certeza que a distância não pôde mostrar as palmas que vocês dois com certeza receberam. Foi fenomenal. Mariano, bom, eu já conheço o Mariano há algum tempo, já li o que o Mariano escreveu, tinha certeza que ia ser um sucesso. Mariano é o grande responsável por este evento. Se foi um sucesso, Mariano, nós devemos isso a você. Foi quem te indicou, Lívia. Lívia, eu já tinha ouvido falar de você, já tínhamos conversado por telefone, e eu quero dizer que eu estou abismado com a qualidade da palestra que vocês dois proferiram. Você é uma pessoa muito iluminada, como disse a Annelise, tinha que dar essa palestra para o Brasil. E não deixou de dar essa palestra para o Brasil hoje. Mariano e Lívia deram essa palestra para os 4 cantos desse país, como nós já dissemos no comecinho. Nós começamos a saudar os congressistas dos 4 cantos. Então, você é essa formiguinha que está fazendo um trabalho maravilhoso e, graças a Deus, foi indicada pelo nosso grande Mariano, que trouxe uma contribuição fenomenal. Eu poderia ficar aqui elogiando. Eu deixei de ser mediador e passei a ser aluno. Repito, a quantidade de informações que eu anotei. Agradeço imensamente e passo a palavra para a Anneli. Bom, gente, eu fiquei, Lívia, fiquei assim emocionada, de verdade. Você é incrível e eu queria assim abrir as portas da Faculdade Atami para você, para que a gente trabalhe junto nessa luta, sabe? Porque isso tem que acabar. Infelizmente, a gente está vivendo um momento tão complexo, né, no Brasil, e aí é onde a gente não tem apoio nesse sentido, mas
todos nós juntos vamos vencer, pode ter certeza, sabe? Eu acredito que tudo na vida é presente, sabe? Esse momento nosso aqui foi para te conhecer, conhecer o Mariano, para vocês estarem junto com a gente, sabe? Participando dos nossos projetos. E eu quero, assim, deixar as portas lá da Faculdade Atami aberta para você, Lívia. Eu quero estreitar essa nossa relação, sabe? Para que a gente junto possa trabalhar. O que eu falei para o Rogério, a gente sente quando você fala o que as pessoas deveriam sentir, é na sua alma, sabe? Então, isso aí é uma coisa que contagia. E a gente fala, como é que a população, muitas pessoas não conseguem enxergar isso, ainda hoje, né? Depois de tanto tempo. Então, eu tenho a agradecer muito, vou pedir para o Daniel, que está aqui também. Daniel, se você puder colocar, o Daniel vai colocar o link da landing page da pós-graduação para quem tiver interesse. E, Lívia, a gente até queria ver se esse material que esses slides poderiam ficar disponível para passar para o pessoal. Claro, a intenção é essa mesmo, é conseguir disseminar, né, essas informações. Então, e também, Rogério, isso está gravado, né? Eu vou pedir para o Daniel passar o link para as pessoas, porque aí repassem, porque é assim que a gente vai contaminando as pessoas para o bem, né? Então, eu só tenho a agradecer, Mariano, muito obrigada, Mariano, pela sua participação. Vamos também estreitar a nossa relação aí, tá? Junto com a Tami. E, Rogério, como sempre, obrigada. Agradeço de coração. Gente, muito obrigado outra vez. Não sei se você está lendo aí, Mariano, não sei se você está lendo, Lívia, os comentários são elogios, elogios, elogios. E tudo, obviamente, extremamente sincero, muito legal, muitos colegas assistindo, viu? Meu WhatsApp não parou aqui. Aliás, hoje a gente tem mais grupo de WhatsApp do que amigos, né? Mas é bom, porque a quantidade de mensagem positiva que eu recebi. Lívia, a gente falou que era até as 8h30, eu sei que a Lívia é mamãe recente, deve estar aí agoniada para a prole. Muitíssimo obrigado. Mariano, você quer considerações finais? Agradecer, eu acho que foi muito bacana, né? E dizer que essa luta é de todo mundo, né? Ser antirracista não é uma liberalidade, é uma obrigação de todos. Até porque a sociedade é única. Todos nós estamos conectados, né? O coronavírus aí mostrou. Com a natureza, com as pessoas. Então, e a partir do momento que a gente não é antirracista, a gente está dando um passo atrás na nossa questão de cidadania, né? O que a nossa Constituição queria para nós e quer ainda. E a gente tem que ter um pouco de cuidado para, nesses momentos difíceis, não acabar olhando para o retrovisor, né? E não retroceder. Vamos para frente, né? Vamos... eu sempre estava, até hoje, num grupo de WhatsApp, falando essas questões que a gente está vivendo no mundo todo, né? Tentando a gente ver coisas que estão resgatando projetos autoritários que já não deram certo antes, estão olhando pelo retrovisor. O que Bauman falou que é retrotopia, né? A utopia olhando para trás, não olhando para frente, né? Diante dessa crise do Estado-nação, desse mundo globalizado, essa velocidade, profissões hoje que são importantes, amanhã não são mais, todo mundo com medo, movimento de lei e ordem. Então, vamos promover cidadania e inclusão, porque, no fim das contas, a sociedade somos todos nós. Não adianta segregar grupos. Esses movimentos de nacionalismo, a gente viu que muitas vezes já descambaram para racismo contra imigrantes, negros e tal. Então, é só vamos olhar para frente e também vamos ter cuidado com esses discursos, né? Sempre tentar olhar o viés por trás do pano, o que está por trás disso, né? E tentar lá fazer o que a nossa Constituição falou, de promover uma sociedade mais justa, livre e solidária. Isso é nossa obrigação. Não só... Já seria uma obrigação moral, eu acho, e ética, resgatar esse povo que foi dominado e continua aí, mas eu acho que realmente somos todos nós que precisamos dessa atitude. Não é coisa de negros ou brancos, é a sociedade brasileira como um todo, né? Dar um passo além e deixar de ser esse assunto por debaixo do pano, né? Tá bom? Obrigado, Anneli, pelo convite. Obrigado, Rogério. Você é um craque, né, cara?
Parabéns aí pelo engajamento que está tendo em ações de política criminal afirmativa. O MP assumiu protagonismo na política criminal, isso é muito importante, o NPP, esses outros institutos, e usar para o que precisa e não usar para o que não é adequado. Está realmente aí dando show nisso aí. Parabéns para a Lívia aí, que nos deu uma aula para todo mundo, né? Foi uma indicação de uma querida amiga minha, de alguns colegas da Ludmilla, e só podia ser uma coisa boa, né? Quem indicou. E tá aí, deu um show. E eu acho que foi muito bacana. Lívia, esse vídeo é muito emocionante. Eu já vi, acho que mais de 10 vezes, eu apresentei ele na minha banca de dissertação de mestrado. E cada vez que eu vejo, eu me emociono um pouquinho, né? E criança mexe muito com a gente. E esse tema, acho que mexe ainda mais. Juntar isso com criança e fica realmente a flor da pele. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. E estou à disposição, Anneli, quando precisar, Rogério. Grande abraço a todos. Parabéns, não podia também deixar de dizer, né? Parabéns para o nosso público. Que mandaram de indagações, de contribuições, foi muito bacana. É um público muito privilegiado mesmo. Isso não é da boca para fora, não é, quem me conhece sabe que não é meu estilo. Mas recebemos intervenções muito legais, seja por WhatsApp, seja aqui no chat, né? Acho que a Lívia também deve ter essa impressão. Então é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Rogério, posso dar só uma palavrinha para me despedir? Claro. Então, eu queria agradecer, Anneli, pelas suas palavras, percebi sua emoção também, e dizer que eu estou à disposição, né? Isso para mim não é mais só uma questão profissional, é uma meta de vida também, tá? Isso se tornou uma missão de vida. Agradecer ao Rogério pelo convite e também me colocar à disposição para debates francos como os que a gente vem tendo, né? O Mariano também, agradecer pelo contato que fez comigo e pela discussão que a gente teve também, a reflexão que a gente fez junto, via WhatsApp, né? Em isolamento, então, o WhatsApp tem sido o meio de comunicação. E queria finalizar dizendo que eu tenho estudado muito filosofia africana, como forma de descolonizar o pensamento mesmo, né? E a filosofia africana tem uma ética chamada Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque nós somos. E o Mariano falando o que ele falou agora no final me lembrou muito isso. Eu sou porque nós somos. E o Ubuntu ele tem uma tríade, né? Esse eu ele é composto pela ancestralidade, que são as pessoas que já se foram, pelas pessoas que vivem no presente e pelas pessoas que ainda virão, pelas gerações futuras. Então, eu sou o que sou porque você é o que você é e eu sou essa pessoa porque essa totalidade também me compõe. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, né? Ubuntu, eu sou porque nós somos. Obrigado, Lívia. Obrigado, pessoal. O próximo webinar vai ser na última quinta-feira desse mês. Em breve, nós vamos divulgar o tema e eventual palestrante convidado. Um abraço a todos. Tchau.